O primeiro som a regressar foi o do monitor cardíaco. Era um som impessoal, uma pulsação eletrônica que se sobrepunha à pulsação orgânica que ele já não conseguia sentir. Era um metrônomo que media um tempo que já não lhe pertencia, um ritmo constante num mundo que se tinha tornado silencioso e imóvel. Rafael não sabia há quanto tempo estava ali, naquele estado que os outros, cujas vozes chegavam distorcidas e distantes, chamavam de coma. A palavra não tinha significado real para ele. O seu estado era uma ausência, um vácuo preenchido por fragmentos de sensações, a pressão do colchão contra as suas costas, a secura na boca que nunca era saciada, o frio intermitente do ar-condicionado na sua pele. Antes do silêncio, havia a memória de poeira e sol. Estava em Ouro Preto, a supervisionar a fase final da restauração de um solar do século XVIII. Lembrava-se do cheiro da madeira antiga, da textura da pedra-sabão sob os seus dedos, da forma como a luz da tarde incidia sobre os andaimes. Era o seu elemento, o lugar onde a sua obsessão por detalhe e a sua reverência pela história se fundiam. A queda não tinha memória. Não havia dor, nem grito, nem o som do impacto. Havia apenas a imagem de uma viga de madeira a ceder, uma visão momentânea de céu azul a girar, e depois, nada. O mundo fora desligado como um interruptor. Agora, o mundo regressava em pedaços. As vozes eram as mais difíceis de processar. No início, eram apenas murmúrios indistintos, ruído de fundo contra o bip do monitor. Gradualmente começaram a ganhar forma. Havia uma voz feminina, calma e profissional, que falava em termos que ele não compreendia totalmente. Traumatismo crânioencefálico grave, escala de coma de Glasgow, resposta a estímulos. Era a voz da sua médica, a doutora Helena Soares. Ela nunca falava diretamente para ele, mas sobre ele, dirigindo-se a outra pessoa na sala. Essa outra pessoa era o seu irmão, Tiago. A voz de Tiago era diferente. Nos primeiros dias, ou talvez semanas, o tempo era um conceito fluido. A sua voz era carregada de uma preocupação performática. Ele falava com as enfermeiras, agradecia a Dra. Helena e sentava-se ao lado da cama, por vezes tocando no braço de Rafael com uma hesitação que parecia respeito, mas que Rafael, mesmo na sua prisão interior, reconhecia como desconforto. Ele vai sair desta, não vai, doutora? O Rafael é um lutador, sempre foi. As palavras eram para a médica, mas o tom era para uma audiência invisível. Rafael conhecia o seu irmão. Tiago era 10 anos mais novo, nascido com um carisma que Rafael nunca possuíra, e uma impaciência que contrastava com a meticulosidade do irmão mais velho. Enquanto Rafael construíra a sua firma de arquitetura, a Almeida Restaur and Design, com anos de trabalho árduo e uma reputação impecável, Tiago flutuava entre empreendimentos falhados, sempre financiado pela generosidade de Rafael. A sua relação era um padrão de crise e resgate, de ressentimento silencioso e obrigação familiar. As visitas de Tiago tornaram-se uma rotina. Ele chegava sempre à meio da tarde, quando a luz do sol entrava pela janela do quarto do hospital, em Belo Horizonte. Falava sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre banalidades que não exigiam resposta. Rafael ouvia, impotente. Queria gritar, dizer-lhe para parar com a farsa, mas os seus músculos não obedeciam. As suas cordas vocais estavam mudas. Estava trancado dentro de um corpo que se recusava a ser seu. A mudança no comportamento de Tiago foi sutil no início. Começou quando ele pensava que estava sozinho no quarto. As pausas entre as suas frases tornaram-se mais longas. Os suspiros tornaram-se mais pesados, não de tristeza, mas de frustração. E então as palavras começaram a mudar. Os clientes estão a ligar, Rafa. O projeto de Tiradentes está parado. Eles precisam de uma decisão sobre os materiais. O que é que eu lhes digo? A sua voz já não era de preocupação, mas de impaciência. Era um monólogo de negócios dirigido a um corpo inerte. Rafael sentia uma fúria fria a crescer dentro de si. A sua firma era a sua vida. Cada projeto, cada cliente, cada detalhe era uma extensão de si mesmo. E Tiago, que nunca mostrara interesse genuíno pelo trabalho, estava agora a falar dele como se fosse uma propriedade a ser gerida. Eu estou a tentar segurar as pontas, mas tu não me deste acesso a nada. As contas do projeto, os contratos, está tudo bloqueado nas tuas senhas. Como é que eu posso ajudar se me deixaste de mãos atadas? A vitimização era um traço clássico de Tiago. Ele nunca era o responsável, era sempre a vítima das circunstâncias, das ações dos outros. A doutora Helena continuava as suas visitas diárias. Era metódica e eficiente, verificava os monitores, os reflexos pupilares de Rafael, a sua resposta a estímulos dolorosos. Falava com as enfermeiras sobre a medicação e o plano de cuidados. Numa das suas conversas com Tiago, que Rafael ouviu com uma clareza angustiante, ela foi direta. O estado do seu irmão é estável, mas não houve melhorias na atividade cerebral. Precisamos de ser realistas sobre o prognóstico a longo prazo. A recuperação de lesões como esta é lenta e muitas vezes incompleta. A resposta de Tiago foi um silêncio calculado, seguido de um suspiro audível. Eu sei, doutora, eu continuo a ter esperança. Mas quando a médica saiu e o som dos seus passos desapareceu no corredor, o tom de Tiago mudou. Ele aproximou-se da cama. Rafael sentiu o cheiro da sua colônia, uma fragrância cara que ele próprio lhe dera no último aniversário.
Incompleta, murmurou Tiago, a palavra a sair como um veneno. O que é que isso quer dizer? Que vais acordar e não te vais lembrar de nada? Ou que vais ficar... Assim, um vegetal que custa uma fortuna por dia para manter vivo. Cada palavra era uma facada na escuridão. Rafael estava consciente, estava ali, a ouvir tudo. A sua mente, a sua essência estava intacta, mas o seu corpo era uma jaula. A impotência era uma tortura física, uma comichão que não podia coçar. Um grito preso na garganta. Ele tentava mover um dedo, piscar um olho, fazer qualquer som, mas nada acontecia. O seu cérebro enviava os comandos, mas eles perdiam-se algures no caminho, num emaranhado de neurônios danificados. As semanas transformaram-se num mês, e depois noutro. A rotina do hospital tornou-se o seu universo. O som do carrinho de limpeza de manhã, a troca de turno das enfermeiras, o cheiro da comida do hospital que nunca provava, e as visitas de Tiago. Ele começou a trazer documentos para o quarto. Rafael ouvia o som de papéis a serem folheados, o clique de uma caneta. Estou a falar com os advogados, disse Tiago um dia, a sua voz baixa e conspiratória, como se estivesse a partilhar um segredo. Eles dizem que, no teu estado, eu posso pedir a curatela, para poder tomar decisões em teu nome. Decisões de negócios. É a única maneira de salvar a firma, percebes? De salvar tudo o que construíste. A palavra salvar soou obscena. Tiago não queria salvar nada. Ele queria tomar o controle. A firma que ele sempre vira como uma fonte de rendimento garantido e um símbolo de status estava finalmente ao seu alcance. A tragédia de Rafael era a sua oportunidade. A raiva de Rafael deu lugar a um medo gelado. Tiago, com o controle legal, poderia desmantelar o seu legado, vender os seus ativos, destruir anos de trabalho em meses. E ninguém o impediria, porque para o mundo exterior, ele era o irmão devoto, a cuidar dos interesses do irmão incapacitado. Foi numa tarde chuvosa de terça-feira que um novo elemento entrou no seu mundo restrito. Era um som diferente, não pertencente à rotina do hospital. Eram os passos hesitantes de tênis no chão de linóleo e uma voz jovem a falar com uma das enfermeiras no corredor. Pouco depois, um rapaz entrou no quarto. Rafael não o podia ver, mas sentiu a sua presença. O rapaz ficou parado perto da porta por um momento, em silêncio. Depois aproximou-se da janela. Rafael ouviu o som suave das persianas a serem ajustadas, cortando um pouco o brilho cinzento do dia. Olá, disse o rapaz, a sua voz surpreendentemente calma. Eu sou o Leonardo, mas pode chamar-me Léo. Sou voluntário aqui no hospital. A enfermeira disse que talvez gostasse de um pouco de companhia. Ou talvez não. Eu posso ficar só em silêncio se preferir. Rafael ficou surpreendido. Ninguém lhe falava assim. As enfermeiras falavam com ele como se fosse uma criança ou um objeto, usando um tom alto e simplista. Tiago falava com ele como se fosse um confidente morto. A doutora Helena falava sobre ele. Mas este rapaz, Léo, falava com ele como se ele fosse uma pessoa normal, que simplesmente escolhera não responder. Léo puxou a cadeira onde Tiago costumava sentar-se, mas não se sentou. Permaneceu de pé, a olhar pela janela. Está a chover muito, comentou ele. Gosto do som da chuva, é calmante. Ele ficou em silêncio por vários minutos. Rafael esperava que ele fosse embora, mas ele não foi. Em vez disso, começou a falar em voz baixa, a descrever o que via lá fora. Os carros a passar, as pessoas com guarda-chuvas, um cão a abrigar-se debaixo de um toldo. Ele não pedia nada, não esperava nada, apenas partilhava o mundo exterior. Léo começou a visitar o quarto de Rafael regularmente, 2 ou 3 vezes por semana. Era um rapaz quieto e observador. Tinha talvez 15 ou 16 anos. As suas conversas eram monólogos suaves. Falava sobre a escola, sobre uma banda de que gostava, sobre um filme que vira. Por vezes, lia em voz alta, não de livros, mas de artigos que encontrava no seu telemóvel sobre arquitetura e história. Pensei que talvez se interessasse por isto, dizia ele, como que ia pedir desculpa. É sobre a descoberta de umas ruínas romanas em Portugal. A presença de Léo era uma lufada de ar fresco na atmosfera estagnada do quarto. Era uma ligação ao mundo que Rafael temia estar a perder para sempre. E mais importante, Léo não tinha agenda. A sua bondade era genuína e desinteressada. Um dia, a visita de Léo coincidiu com a de Tiago. Tiago chegou enquanto Léo estava a ler um artigo sobre a reconstrução de catedrais góticas. A mudança na atmosfera foi imediata. Tiago olhou para Léo com uma desconfiança mal disfarçada. Quem é você? Perguntou, o seu tom cortante. Eu sou o Léo, sou voluntário, respondeu o rapaz, sem se intimidar. Voluntário para quê? Para incomodar os pacientes? Retorquiu Tiago. A enfermeira-chefe, a senhora Célia, organiza o programa. Nós visitamos os pacientes que não recebem muitas visitas ou que estão sozinhos, explicou Léo calmamente. A implicação de que Rafael estava sozinho atingiu Tiago. Ele não está sozinho. Eu estou aqui todos os dias, disse Tiago, a sua voz a subir uma oitava. Pode ir agora. A sua ajuda não é necessária. Léo olhou para Rafael, um olhar que Rafael sentiu, mas não pôde ver, e depois para Tiago. Claro, disse ele, com licença. E saiu do quarto em silêncio. Depois da sua partida, Tiago andou de um lado para o outro no quarto. Voluntário, cuspiu ele. Um miúdo bisbilhoteiro. O que é que ele quer? O que é que ele andou a ouvir? A paranoia de Tiago era palpável. Ele virou-se para Rafael. Tu não precisas de estranhos aqui.
Eu cuido de ti. Eu cuido de tudo. Naquela noite, Rafael concentrou toda a sua energia, toda a sua vontade, num único objetivo: mover a sua mão. Imaginou os nervos a disparar, os músculos a contraírem-se. Lutou contra a inércia do seu próprio corpo, com uma ferocidade desesperada. Por um instante, pareceu-lhe que o seu dedo indicador tremeu. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas para ele foi um terremoto. Foi a primeira prova, depois de meses, de que a ligação entre a sua mente e o seu corpo não estava completamente cortada, estava danificada, mas não destruída. Léo não voltou nos dias seguintes, e Rafael sentiu a sua ausência. As horas arrastavam-se, preenchidas apenas pelo bip do monitor, e pelas visitas cada vez mais tensas de Tiago. Tiago estava a ficar mais ousado. Trazia advogados para o quarto, falando abertamente sobre a incapacidade permanente de Rafael e a necessidade de uma transferência de autoridade para a gestão da empresa. Eles falavam como se Rafael fosse um móvel, uma peça de mobília no meio da sala. É uma formalidade, dizia o advogado, a sua voz untuosa. É para proteger os seus interesses. Proteger os interesses de Rafael ao entregá-los a Tiago era uma contradição tão absurda que Rafael teria rido se pudesse. Em vez disso, a sua fúria silenciosa continuava a crescer, alimentando a sua determinação. Ele praticava. Hora após hora, concentrava-se em mover os seus dedos, as suas pálpebras. Os resultados eram mínimos, espasmos involuntários que as enfermeiras atribuíam a reflexos nervosos. Mas Rafael sabia que eram mais do que isso, eram o início de algo. Foi quase uma semana depois que Léo regressou. Ele entrou no quarto hesitante, quando sabia que Tiago não estaria lá. Desculpe ter estado ausente, disse ele em voz baixa. O seu irmão. Ele não pareceu gostar da minha presença. Ele fez uma pausa. Eu continuei a perguntar por si às enfermeiras. Elas disseram que não havia mudanças. Rafael queria dizer-lhe que havia sim, que algo estava a mudar, que ele não estava a desistir. Léo sentou-se na cadeira, mas desta vez não leu, apenas ficou em silêncio. Rafael ouvia o som da sua respiração, o barulho distante do hospital. Depois de um longo tempo, Léo falou, a sua voz pouco mais que um sussurro. Eu não acho que ele goste de si. O seu irmão, a maneira como ele olha para si quando pensa que ninguém está a ver, não é de amor, é de impaciência. O rapaz era mais perspicaz do que qualquer adulto naquele hospital. Ele via para além da fachada, para além da performance. Ele via a verdade. Naquele momento, Rafael soube que Léo era a sua única esperança. Mas como comunicar com ele? Como passar a mensagem através da barreira do seu corpo imóvel? A oportunidade surgiu alguns dias depois. Tiago entrou no quarto, visivelmente agitado. Estava ao telemóvel, a falar em voz baixa e irritada. Eu não quero saber do que o contrato diz. Ele não está em posição de decidir nada. Eu sou o irmão dele, eu sou a família dele. O banco tem de libertar os fundos. Ele desligou a chamada com um palavrão abafado. Ele começou a andar pelo quarto como um animal enjaulado. Eles estão a dificultar tudo, tudo. Acham que eu quero roubá-lo. Eu estou a tentar salvar o negócio dele. E ele simplesmente fica aí deitado. Inútil. Ele parou ao lado da cama e olhou para Rafael. O seu rosto, Rafael imaginou, devia estar contorcido de raiva. Seria tudo tão mais fácil se tu simplesmente não acordasses. Se o acidente tivesse sido definitivo, um dia e tudo estaria resolvido. Mas não, tu tinhas de sobreviver. Tinhas de te tornar neste fardo. As palavras pairaram no ar, cruas e venenosas. Eram a confissão final, a articulação de tudo o que Rafael suspeitara. Era o desejo de morte do seu próprio irmão, motivado pela ganância e pelo ressentimento. O que Tiago não sabia era que não estava sozinho. A porta do quarto estava ligeiramente entreaberta, e no corredor, a fingir que estava a ler uma mensagem no seu telemóvel, estava Léo. Ele ouvira tudo. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos estavam fixos e determinados. Ele não entrou. Apenas se afastou lentamente, o telemóvel ainda na mão. Mas agora Rafael percebeu, o pequeno ponto vermelho da gravação de áudio estava a piscar no ecrã. Léo não foi diretamente às enfermeiras ou à segurança. Ele era um adolescente e sabia que a sua palavra, a de um voluntário, contra a de um familiar próximo, poderia ser facilmente descartada. Ele precisava de um aliado, alguém com autoridade e credibilidade. Ele esperou até ao final do seu turno, quando sabia que a doutora Helena estaria a fazer a sua ronda final. Ele abordou-a no corredor, perto do posto de enfermagem. Doutora Helena, posso falar consigo por um minuto? É sobre o paciente do quarto 304, o Sr. Rafael Almeida. A médica, que estava a rever um prontuário, ergueu os olhos, um pouco surpreendida. Sim, Leonardo, o que se passa? Eu acho que ele está em perigo, disse Léo, a sua voz a tremer ligeiramente, mas com uma firmeza subjacente. Com o irmão dele. A expressão da doutora Helena tornou-se séria. Isso é uma acusação grave. Tem alguma prova do que está a dizer? Léo não respondeu com palavras. Apenas pegou no seu telemóvel, encontrou o ficheiro de áudio e estendeu-o à médica. Por favor, ouça isto. Foi gravado há menos de uma hora. A doutora Helena hesitou por um momento. Depois pegou no telemóvel. Ela levou-o para uma sala de reuniões vazia, com Léo a segui-la. Ela colocou o telemóvel na mesa e carregou no play.
A voz de Tiago encheu o silêncio da sala, primeiro irritada, depois venenosa, terminando com o desejo de morte explícito. Seria tudo tão mais fácil se tu simplesmente não acordasses. Quando a gravação terminou, a doutora Helena ficou em silêncio por um longo tempo. O seu rosto, uma máscara de profissionalismo, mas os seus olhos revelavam o choque. Ela olhou para Léo, depois para o telemóvel e de volta para Léo. Ela não questionou a autenticidade da gravação. A emoção crua na voz de Tiago era inconfundível. Você fez a coisa certa, Leonardo, disse ela finalmente, a sua voz calma e controlada. Obrigada. Agora preciso que me deixe tratar disto. Não diga nada a ninguém, entendeu? Absolutamente a ninguém. Léo acenou com a cabeça, visivelmente aliviado por o fardo ter sido transferido. A doutora Helena não agiu de forma precipitada. Ela era uma mulher de ciência e procedimento. Contactou página o administrador do hospital e o departamento jurídico. Apresentou a gravação como prova de uma potencial ameaça ao bem-estar de um paciente. A situação era delicada. Acusar um familiar sem provas irrefutáveis poderia levar a um processo judicial contra o hospital. Mas a gravação era uma prova poderosa. No dia seguinte, quando Tiago chegou para a sua visita habitual, foi recebido não por uma enfermeira, mas pela doutora Helena e pelo administrador do hospital, um homem de ar severo, chamado Dr. Monteiro. Convidaram-no para uma conversa privada na mesma sala de reuniões. Sr. Almeida, começou o Dr. Monteiro, recebemos informações preocupantes sobre o bem-estar do seu irmão. Tiago riu-se, um som nervoso. Preocupantes? Eu sou o único que se preocupa com ele. Estou aqui todos os dias. Nós sabemos, disse a doutora Helena, a sua voz fria como aço. E também sabemos o que diz quando pensa que está sozinho com ele. Ela colocou o telemóvel de Léo na mesa e carregou no play. A voz de Tiago ecoou na sala. O rosto dele passou por várias fases. Negação, raiva, pânico e, finalmente, derrota. Quando a gravação terminou, ele estava branco como um fantasma. Isto é uma invasão de privacidade. Foi tirado do contexto. Eu estava estressado. Gaguejou ele. Não há contexto que justifique desejar a morte de um paciente sob os nossos cuidados, especialmente quando está a tentar obter o controle legal sobre os seus bens, respondeu o Dr. Monteiro. A partir deste momento, as suas visitas ao seu irmão estão suspensas, e vamos entregar esta gravação às autoridades competentes. Aconselho-o a procurar um advogado. Tiago saiu da sala derrotado, sem dizer mais uma palavra. Naquela tarde, a doutora Helena entrou no quarto de Rafael. Estava sozinha, aproximou-se da cama e, pela primeira vez, falou diretamente com ele, não sobre ele. Rafael, disse ela suavemente. Eu não sei se me consegue ouvir, as leituras dizem que provavelmente não, mas algo me diz que está aí, quero que saiba que está seguro. O seu irmão não voltará só incomodá-lo. Ela fez uma pausa, como se estivesse a escolher as palavras. Um jovem corajoso chamado Léo ajudou-nos. Ele acreditou que você precisava de ajuda, e eu agora também acredito. Ela tocou-lhe no braço, e nesse momento, com um esforço monumental, que o deixou exausto e a suar frio, Rafael conseguiu. O seu dedo indicador direito contraiu-se e moveu-se. Um movimento pequeno, mas deliberado, roçando contra o tecido do lençol. A doutora Helena sentiu o movimento. Ela congelou, os seus olhos arregalados de espanto. Rafael, sussurrou ela. Consegue fazer isso de novo? Ele concentrou-se, reuniu todas as suas forças e fê-lo novamente. O dedo moveu-se. Um sorriso lento, genuíno e cheio de admiração espalhou-se pelo rosto da médica. Bem-vindo de volta, Rafael, disse ela. Acho que temos muito trabalho pela frente. A recuperação foi um processo lento e brutal. O movimento de um dedo foi seguido semanas depois, pela capacidade de piscar os olhos em resposta a perguntas. Depois, um aceno de cabeça quase imperceptível. Cada pequeno avanço era uma vitória monumental, conquistada com horas de fisioterapia, terapia da fala e uma força de vontade férrea. A doutora Helena, cujo nome ele agora sabia que era Helena, tornou-se uma presença constante, não apenas como médica, mas como uma aliada que supervisionava cada passo do seu progresso com uma dedicação que ia para além do dever profissional. Léo também era uma presença constante. Agora que Tiago estava fora de cena, ele visitava Rafael quase todos os dias depois da escola. Sentava-se ao lado da cama e falava, não esperando resposta, mas sabendo agora que estava a ser ouvido. Ele lia notícias sobre a cidade, contava-lhe sobre os seus planos de estudar engenharia, e por vezes, simplesmente ficava em silêncio, uma companhia reconfortante na longa e monótona jornada da recuperação. Quando Rafael finalmente conseguiu falar, as suas primeiras palavras não foram para a sua médica ou para o seu amigo, foram um nome sussurrado com a voz rouca e fraca de quem não a usava há meses. Tiago. Helena, que estava no quarto a verificar os seus sinais vitais, ouviu-o. A polícia está a tratar do caso dele, disse ela gentilmente. Os advogados da sua empresa também. A tentativa de fraude, o abuso de confiança. Ele vai enfrentar as consequências. A sua empresa está segura, Rafael. Está a ser gerida por um administrador temporário, um homem da sua confiança, que os seus sócios nomearam. Rafael fechou os olhos, um peso a ser levantado dos seus ombros. A sua segunda palavra foi obrigado.
Foi dirigida a Helena, mas também a Léo, que estava sentado no canto da sala, a fingir que não estava a ouvir. O rapaz apenas sorriu. Os meses seguintes foram um borrão de exercícios dolorosos e pequenas vitórias. Aprender a sentar-se, depois a ficar de pé com ajuda, depois a dar os primeiros passos hesitantes com um andarilho. A sua coordenação motora fina estava severamente comprometida, um golpe cruel para um arquiteto cuja vida dependia da precisão da sua mão. Ele nunca mais conseguiria desenhar os seus projetos à mão, a sua assinatura pessoal. A sua fala era lenta e por vezes arrastada. A queda deixara cicatrizes permanentes, visíveis e invisíveis. Mas ele estava vivo e estava livre, livre da prisão do seu corpo e livre da sombra do seu irmão. Tiago fora condenado por fraude e enfrentava outros processos civis por parte dos sócios e clientes da empresa. O seu nome tornara-se sinônimo de traição nos círculos empresariais de Belo Horizonte. Quando Rafael finalmente teve alta do hospital, quase um ano após o acidente, não foi para o seu apartamento de luxo, que agora parecia frio e impessoal. Foi para uma casa mais pequena, que alugara nos arredores da cidade, uma casa com um jardim e sem escadas. Helena ajudou-o com a mudança. A sua relação evoluíra de médica-paciente para uma amizade profunda, baseada num respeito mútuo e numa experiência partilhada que poucos poderiam compreender. Havia uma atração não dita entre eles, mas ambos eram cautelosos, cientes da complexidade da sua história. Léo continuou a ser uma parte fundamental da sua vida. Rafael descobriu que o rapaz vinha de uma família desestruturada e que o voluntariado no hospital era uma forma de escapar a um ambiente doméstico difícil. Rafael tornou-se o seu mentor. Ajudou-o com os estudos, incentivou a sua paixão pela engenharia e ofereceu-lhe um estágio de verão na sua empresa, que ele estava lentamente a reaprender a gerir. Ele não podia desenhar, mas a sua mente, a sua visão e a sua experiência estavam intactas. Ele aprendeu a usar software de design avançado, guiando uma equipa de jovens arquitetos talentosos com a sua voz agora mais lenta, mas não menos autoritária. Numa tarde de sábado, Rafael estava sentado na varanda da sua nova casa, a observar o jardim. Helena estava ao seu lado, a ler um livro. Léo estava no relvado, a tentar montar um pequeno drone, que ganhara de presente de aniversário de Rafael. O som do drone a zumbir misturava-se com o canto dos pássaros. Às vezes, ainda me parece irreal, disse Rafael, a sua voz baixa. Tudo o que aconteceu. Helena fechou o livro e pousou no seu colo. Mas aconteceu, e você sobreviveu. Nós sobrevivemos, corrigiu ele, olhando para ela, se não fosse por si. E por ele. O seu olhar desviou-se para Léo. O Léo foi o catalisador. Eu fui apenas a profissional que fez o seu trabalho, disse ela, minimizando o seu papel. Não, disse Rafael com firmeza. Você foi a primeira pessoa que acreditou que eu ainda estava lá dentro. Você ouviu o silêncio. Isso não é apenas profissionalismo. É humanidade. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, cheio de tudo o que não precisava de ser dito. O drone de Léo subiu alto no céu, um pequeno ponto contra o azul. A vida de Rafael não era a mesma de antes. Tinha perdido a sua destreza física, a sua fluidez, a sua antiga invencibilidade, mas ganhara algo em troca. Ganhara uma apreciação pela fragilidade da vida, uma profundidade de gratidão que nunca antes conhecera. Ganhara uma amizade que se estava a transformar em amor e um protegido que era como um filho. A sua casa já não era um showroom de design, mas um lugar de conforto e recuperação. A sua empresa já não era uma extensão do seu ego, mas um legado que ele partilhava com uma nova geração. A sua vida, que fora quase roubada pela traição, fora-lhe devolvida pela bondade de estranhos. Ele olhou para Helena, para o seu perfil sereno contra a luz da tarde. Olhou para Léo, concentrado, e a rir enquanto guiava o seu drone. O bip do monitor cardíaco fora substituído por estes sons. O zumbido de um drone, o virar de uma página, o som da vida a continuar. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu-se completo, não curado, não como antes, mas inteiro de uma maneira nova e mais resiliente. A estrutura do antigo edifício ruíra, mas sobre as suas fundações, algo mais forte e mais autêntico estava a ser construído, e ele era o arquiteto.